bate-papo de hoje no Conexões é um pouquinho diferente. Geralmente a gente mostra instituições, associações, conta um pouco da história, né, do que acontece em Caratinga. Mas hoje a gente vai falar sobre um assunto muito importante e que merece espaço aqui no nosso programa, já que é realidade de muitas pessoas. O bate-papo de hoje é com o psicólogo Carlos Alacrino e nós vamos falar sobre a importância da saúde mental. Obrigada, Carlos, pela sua participação, pela sua presença. Recentemente eu participei de uma palestra onde você falou sobre a importância da saúde mental e eu achei assim um tema e a forma com que você colocou as palavras de forma tão simples, descomplicada, que eu falei assim, merece esse espaço aqui no programa Conexões. Obrigada mesmo, viu? Eu que agradeço, Regina, pela oportunidade, agradeço a Docto e espero poder contribuir muito agora. Pois é, porque a saúde mental, ela tem sido cada vez mais discutida, sim, né, Alacrino? E quando que a sociedade começou a falar abertamente sobre a saúde mental? Porque sempre existiu, ou ainda talvez existe, né, um certo preconceito, seria isso? Sim. Tem um detalhe, Regina, que as pessoas chamam de personalidade e na verdade elas têm medo. Aquilo que as pessoas estão chamando de personalidade, na verdade elas têm medo de dizer quem elas são. Às vezes elas estão chamando de personalidade medo, culpa, complexo de inferioridade, as frustrações, os traumas. E aí elas constroem máscaras, literalmente uma armadura de ferro, e elas chamam de personalidade para se proteger. E com o passar do tempo, essas máscaras e essa armadura, ela vem sendo desfeita e as pessoas estão entendendo que é sim importante sair de dentro desse lugar para falar sobre saúde mental. E o que você acha, na sua avaliação, que mudou? Quando aconteceu essa virada de chave, dessa necessidade de falar abertamente sobre a saúde mental? Regina, pode parecer que não, mas quando alguns atores, atrizes, Padre Fábio de Mello e outras celebridades, o Whindersson Nunes, exporam e colocaram na mídia que eles não eram essas pessoas intocáveis, que apesar de serem pessoas famosas, pessoas que acessam lugares que nós ainda não acessamos, mas que são seres humanos, que quando eles chegam dentro lá do seu quarto, da sua casa, ali é só o Whindersson, é só o Fábio de Mello, é só a Simone. E é interessante, né, que a gente às vezes julga muito as redes sociais, né, mas tem aí os dois lados, né, esses super famosos das redes sociais, a gente vê que cada vez mais eles tentam, talvez até mesmo para a própria saúde mental deles, eles tentam deixar claro, gente, as redes sociais não é tudo que vocês veem que é verdadeiro. Existe ali acaba existindo ali um personagem, ou é parte da vida, porque os momentos tristes, né, eles ficam escondidos. Não dá ibope, talvez, e nem tanta visibilidade ao que acreditam, né? E aí a gente vê esse inverso. Agora, como saber diferenciar saúde mental e doença mental? Regiane, isso é uma dúvida de muitas pessoas e muitas pessoas acabam complicando. A saúde mental são habilidades e a capacidade que eu tenho para lidar com os meus problemas, as minhas cobranças internas e as cobranças externas. Essas cobranças externas é o que a gente chama de estresse, que é o estímulo que vem de fora para dentro e o estresse é a minha resposta que eu dou a eles. Ou eu vou fugir ou eu vou enfrentar. E a saúde mental é exatamente a habilidade que eu tenho para lidar com isso. Para um exemplo bem clássico, por exemplo, as pessoas têm muita dificuldade, hoje mesmo eu respondi uma caixinha de uma pergunta que as pessoas, como que eu vou lidar com a humilhação? Sabe por que as pessoas não conseguem vencer a humilhação? É porque elas olham para aquilo que as pessoas falaram e não para quem está falando. Porque quando eu olho para quem falou, peraí, essa fonte aí, que tipo de água que jorra dessa fonte? Então, e as pessoas, elas não respondem, elas reagem. E reagir, eu vou reagindo emocionalmente falando. Então a saúde mental é a habilidade que eu vou desenvolvendo para lidar com isso. Agora, a doença mental, aí literalmente é o adoecimento do cérebro. É quando, por exemplo, as pessoas confundem depressão com transtorno depressivo. O transtorno é uma doença. Aí sim,
o cérebro adoece e outros órgãos adoecem. Então pode olhar que tem muitas pessoas que se escondem dentro do quarto, elas não querem mais tomar banho no caso da depressão. Ela já não consegue mais lidar e aí literalmente ela precisa eu não gosto muito da palavra ajuda, né? Mas do apoio, o direcionamento para que ela possa sair daquele quadro. As pessoas têm uma dificuldade, não é o que nos acontece, é como eu vejo. A interpretação daquilo que eu faço é que vai mudar toda a situação. A ansiedade, ela tem seu aspecto muito positivo na nossa vida. A ansiedade que nos impulsiona, a ansiedade que não me deixa na zona de conforto. Essa ansiedade, ela é super... É até estranho dizer, mas ela é positiva. Mas agora existem pessoas que são ansiosas e essa ansiedade dela é porque ela ainda não entendeu um detalhe, a preocupação. O gatilho para a ansiedade é o estar preocupado. Então existe uma diferença de ocupação ou de estar preocupado. Essa preocupação ela vai estimulando as pessoas a pensar o que não existe, a imaginar o que não existe, e nisso ela vai se preocupando ao invés dela parar e falar: do que me adianta ficar aqui preocupado com isso? Sei que para determinadas pessoas isso não é fácil, mas tem um detalhe também, gente, que as pessoas existe o que a gente chama de ansiedade situacional, não é o transtorno de ansiedade. Porque todos nós, amanhã você vai fazer uma viagem. Você fica ansioso. Fica ansioso, eu tenho uma prova para fazer. Então as pessoas confundem essa ansiedade situacional com transtorno de ansiedade, que é totalmente diferente. E quais são os principais transtornos mentais hoje? Existem os transtornos mesmo, são transtorno de ansiedade, transtorno depressivo, transtorno de estresse pós-traumático, o transtorno que hoje, a gente pode colocar o burnout porque ele ficou como uma síndrome, mas ele ficou como um transtorno, que ele não é uma depressão, mas é uma exaustão. E essa exaustão, ela acaba se transformando num transtorno. Existem outros transtornos, mas esses transtornos são os mais evidentes que estão hoje. Porque, por exemplo, nós temos o trauma, por exemplo. O trauma, ele se torna um transtorno porque ele fica criando bloqueios numa pessoa. Vamos trazer hoje o caso das mulheres que, infelizmente, a gente tem um quadro muito acentuado no Brasil da agressão. Talvez ela foi agredida pelo marido, pelo seu parceiro várias vezes. Ela ali encerrou aquela relação e ela deu início a uma nova relação. Talvez o mínimo de ação do outro arremete ela àquele trauma, então acaba virando um transtorno também. E o estilo de vida moderno, você acha que influencia também? Olha, influenciei muito, porque nós entramos é o que a gente chama da geração dopamina, né? A geração desse prazer, é algo que não tem como correr. Nós não temos como correr do aparelho celular, nós não temos como correr daquilo que nós estamos vendo. Nós temos o mundo nas nossas mãos. A questão não é o que está, é como nós não sabemos como lidar com isso. Então isso não tem idade mais, pode ser uma pessoa de mais idade, uma criança, o jovem. E essa vida moderna, ela atrapalhou o convívio familiar. Porque, de maneira nenhuma, eu quero aqui a gente culpabilizar pai, não é sobre isso. Mas é porque há uma intensidade tão grande que, às vezes, entrega o celular para uma criança. E essa vida moderna acaba atrapalhando tanto o pai, quanto mãe, quanto a relação, até mesmo no trabalho. A primeira coisa, quando levantar pela manhã, não leve a mão no aparelho celular. A primeira coisa, acordou, dá um tempo, respira, faz lá uma respiração diafragmática, traz na sua memória quer seja uma frase que vai te impulsionar, uma coisa boa para você pensar, fica ali. Se a pessoa aguentar, eu fico mais ou menos 1h30, 2 horas sem fazer isso. Fica ali, chega o tanto que ela suportar. Se ela conseguir uns 30, 40 minutos, 1 hora sem fazer isso, pode ter certeza que aí ela vai fazer uma higiene mental maravilhosa e ela vai programar o dia. E quais que são os principais sinais? O que eu devo observar na minha vida? Que eu falei assim, não, eu preciso de ajuda. Tem uma coisa, Regiane, que acontece muito, as pessoas negligenciar o que está acontecendo. Eu tenho um livro, eu não lembro aqui agora, é um guerreiro, eu não lembro o nome dele,
Ele tinha por costume guerrear. Todas as vezes que ele ia guerrear, ele vestia aquela armadura. Eu esqueci o nome desse livro aqui. E ele foi tanto às guerras, foi tanto colocando aquela armadura, que ele se esqueceu, que ele passou a almoçar com a armadura, deitar com a armadura, até que o filho dele perguntou para ele: que dia que o senhor vai tirar essa armadura? Então, esse lado de não parar para analisar o que eu estou fazendo, eu acabo não percebendo, e aí eu acabo construindo um eu que não existe. E hoje, como que eu posso fazer isso? Exatamente, tem uma parte da psicologia que eu amo, da parte da terapia dialética, que é a parte da aceitação. Quando eu aceito e paro de brigar com algumas coisas, a dor some. Eu sei que essa frase se tornou meio que pejorativa na boca de algumas pessoas, que quando a gente fala aceita que dói menos, mas é real. É exatamente isso. Quando eu aceito uma situação, ela vai doer menos. Eu não vou ficar guerreando contra ela, não vou falar que ela não existe, porque quanto mais eu falo que algo não existe, mais ela vai doer. E quando que a tristeza, ela deixa de ser algo passageiro e se torna cotidiano na vida? Tem um ponto... É um alerta, né? É um alerta. Tem um ponto específico da depressão que as pessoas não param para analisar. Todos os pacientes que eu atendo, ou quer seja durante uma palestra, ou quer seja um atendimento coletivo, assim que a gente está ali, vamos dizer, numa roda de conversa, as pessoas confundem uma tristeza por um fato que lhe aconteceu com uma tristeza persistente. O que é que traz? O problema da tristeza é quando ela é persistente. Aquela coisa vai persistindo. Quer seja uma semana, 2 semanas, 3 semanas, aí sim ela se torna... problema. É um problema. Ela se torna uma depressão. Exatamente porque tristeza todos nós passamos. Uhum. As pessoas, infelizmente, elas não estão tristes com aquilo que acontece. Elas estão tristes com elas mesmas. Infelizmente, Regina, tem pessoas que olham para você e olha com aquele olhar, se aquele olhar ruim. Uhum. Mas o que é que eu fiz para essa pessoa? Uhum. Então, essa pessoa está triste com ela mesma. E esse olhar vai mostrando o que está dentro dela. É isso. Tem algumas situações, Alacrino, que talvez o próprio futuro paciente, né, a própria pessoa não consegue identificar. Fala assim, não, eu estou bem. Não tem nada de errado acontecendo comigo. Como que amigos e familiares podem ajudar a intervir? E quando que eles... Tem alguma dica, algum sinal? O que eles devem observar? Falar assim, não, calma aí, ele precisa de ajuda. A primeira coisa é acolher a pessoa. Eu tive a oportunidade de me aprofundar na questão do TEA, que é para saber sobre esses espectros. Uhum. Não totalmente, porque eu atendo mais as mães e sei as dores dessas mães, muita dor. O que mais me chama a atenção é como que elas entendem os seus filhos. Elas conseguem olhar pelo olhar e falar assim, ele está sentindo dor, ele está chorando. E elas conseguem desenvolver uma coisa que nós precisamos nesse caso, que é a escuta. A empatia é você sentir aquilo que as pessoas estão sentindo sem julgar. E qual é um detalhe importante que faz com que as pessoas não saiam desse lugar? É quando você coloca essa pessoa no lugar diminutivo. Fala, deixa eu te entender, você pode entrar dentro do campo daquela pessoa. Quando eu ministro uma palestra sobre comunicação não violenta, a comunicação não violenta é quando você se interessa pela vida do outro. Nós temos um problema muito grave, Regina, o auto-julgamento. Ou melhor, julgar as pessoas sem antes conhecê-la. É como se você olhar uma obra de arte de longe. Tem obra de arte que você olha e fala, nossa, que coisa feia, né? Mas quando você se aproxima dessa obra de arte, você percebe, por exemplo, a habilidade do artista. Então, para ajudar essas pessoas, é exatamente falar, estou aqui para te ouvir. Uhum. Fale. E deixa ela falar, se ela quiser. Porque tem pessoas que... eu tive uma experiência bem recente, gente, foi muito interessante. Eu atendendo uma jovem, há 28 anos mais ou menos, e eu não entendia. Eu ficava preocupado. O caso da depressão foi solucionado, vamos dizer assim. Ela voltou a ter a vida alegre, feliz, mas tinha algo que incomodava. Ela falava comigo assim, eu não sei por que eu olho para um tio e eu odeio ele. E ele é tão bom. E foi assim, bem rápidas palavras. E eu ficava preocupado. Falei, gente, o que está acontecendo?
Até que um dia a gente conseguiu resgatar essa memória dela e, infelizmente, quando ela tinha em média de 2, 3 anos, ali ela foi abusada. E foi essa memória que ela bloqueou, porque existem memórias que são bloqueadas. E daí por diante, agora sim, depois a gente fez um processo de enfrentamento, sem julgá-la, e ela hoje está bem. Então, o melhor é ouvir sem julgar. A melhor coisa é essa. Existe ainda o preconceito em procurar ajuda? É um dos desafios hoje da psicologia? Hoje, eu acho que o preconceito é mais por parte da própria pessoa. Da pessoa falar assim, eu não sou doido não. É como procurar psiquiatra, né? Por que eu vou procurar psiquiatra? Não sou doido? Sou doido, E essa crença, ela impede muitas pessoas, principalmente os homens. Apesar que muitos homens hoje estão nos procurando, a mulher tem um pouco mais de facilidade, né? A gente está falando muito também da questão dessa vida pessoal, né? Da infância, família, mas o trabalho, ele pode influenciar também na saúde mental de alguma forma? Pode e muito. Porque, por exemplo, vamos dizer assim, 99% das pessoas, todos nós acessamos o meio corporativo. E tem uma coisa que eu costumo falar, é o seguinte, acredito eu que muitos empresários, se fosse agora, nesse mundo contemporâneo, eles não conseguiriam vencer com a mentalidade que eles têm, porque o importante é entender que nós estamos num novo tempo. É um novo momento. Não tem como nós retroceder, da forma que eu fui tratado, eu vou tratar as minhas filhas. Da forma que eu fui tratado, da forma que eu fui criado. Lá atrás eu trabalhava assim, mas não é assim agora. Eu tenho que entender que as coisas mudaram. Existem lugares que tem um local de convivência, um local legal para se tomar um café, um momento, hoje as grandes empresas têm aquele momento, descansa ali um pouco, para aliviar um pouco do estresse. Então o ambiente sim, porque o ambiente corporativo, queira ou não, ele traz consigo algumas metas. Eu costumo dizer que o problema está na meta. E aí eu falei isso uma vez, alguma pessoa interpretou mal. Sabe por quê? Quando as pessoas olham para as metas, elas esquecem de fazer o que precisa ser feito. E quando eu fico batendo só na meta, eu levo as pessoas a olharem para a meta. Eu tenho que levar as pessoas a olhar para aquilo que elas precisam fazer ou aquilo que precisa ser feito para alcançar o que nós precisamos. E às vezes essa cobrança excessiva no ambiente acaba fazendo com que essa pessoa, que já traz consigo talvez alguns problemas, adoeça ainda mais. O ambiente ele pode te curar, como que ele pode também trazer danos até mesmo irreversíveis. Se a pessoa quer cuidar da sua saúde mental, ela tem que parar e falar assim, quais são as pessoas que eu me relaciono com ela? Segundo as pesquisas, eu sou a soma ou somatório de 5 pessoas às quais eu me relaciono. A nossa felicidade está nos nossos relacionamentos interpessoais. Não está no seu QI, não está no seu dinheiro, não está nas suas conquistas. Então, se eu quero cuidar da minha saúde mental, preciso saber com quem eu me relaciono. Então, esses relacionamentos vai demandar tudo, o seu fracasso, o seu sucesso. Os meus relacionamentos, eles farão com que eu me assente em mesas ou vou me tirar delas. Eu preciso saber com quem eu me relaciono. Então, quando eu falo de relacionamento, não é só do amigo, mas é o relacionamento conjugal, o relacionamento profissional. Aquela pessoa é maravilhosa, mas ela só sabe destruir a vida do outro. Opa, peraí. Se uma pessoa tem que destruir a vida do outro para chegar a algum lugar, já não é uma boa companhia, não é uma pessoa legal para se chegar. Qual que é a mensagem que você deixa? Independentemente da situação que estejam vivendo, não deixe de procurar um apoio, não deixe de procurar uma ajuda. Obrigada, viu? Até mais, gente. Espero ter ajudado, de alguma forma.